Esta semana estudaremos Doutrina e Convênios de 3 a 5. Minha obra avançará. Estava apenas começando o que no futuro seria o estabelecimento de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith ainda não sabia tudo o que aconteceria no futuro. Mas o que ele sabia era que Deus tinha uma obra grande e maravilhosa preparada para estes dias. Na seção, ou capítulo 4 de Doutrina e Convênios, o Senhor disse que esta obra estava prestes a começar. Ele disse que todos os que desejavam participar são chamados para a obra. Você tem o desejo de participar? Então seja bem-vindo! Nesta sessão, o Senhor comparou o reino de Deus a um campo e disse que todos os que desejam ir e trabalhar podem fazê-lo. Todos nós temos a oportunidade de servir no reino de Deus de maneiras diferentes. Podemos ministrar, ou, em outras palavras, podemos servir e mostrar amor por todas as pessoas ao nosso redor. No futuro, você poderá servir em chamados, servir uma missão e muitas outras coisas. Dessa forma, você estará ajudando o reino de Deus. Joseph Smith e muitos outros homens e mulheres foram chamados naquela época para iniciar a Igreja de Jesus Cristo. No início, Joseph Smith foi chamado para traduzir as placas de ouro. Joseph sabia que deveria obedecer a Deus em todas as coisas que ele ordenasse para estabelecer seu reino. No entanto, Joseph, através de uma experiência, aprendeu o que poderia acontecer se desobedecesse ao Senhor. Joseph Smith finalmente começou a tradução das placas de ouro. Um homem chamado Martin Harris ajudou a escrever o que Joseph traduzia, e juntos traduziram 116 páginas do Livro de Mórmon. Martin Harris queria levar as 116 páginas para casa para que sua família as visse. Joseph perguntou ao Senhor se Martin poderia levar as páginas, mas o Senhor disse que não. Joseph perguntou novamente, mas o Senhor, mais uma vez, disse que não. Martin ainda queria levar as páginas para casa e implorou a Joseph que perguntasse ao Senhor mais uma vez. Dessa vez, o Senhor disse que Martin poderia levá-las se concordasse em mostrá-las apenas à sua esposa e a certos membros de sua família. Martin prometeu obedecer ao Senhor e levou as folhas para casa para mostrá-las à sua família. Porém, depois, não cumpriu a sua promessa e as mostrou a outras pessoas. Mais tarde, Martin foi procurar as folhas e, embora procurasse por toda parte, não conseguiu encontrá-las. As páginas tinham se perdido. Depois de algumas semanas, quando Martin Harris não tinha retornado com as folhas, Joseph ficou preocupado. Ele foi a Nova York procurar Martin, que lhe disse que as páginas haviam se perdido. Joseph voltou para casa, onde orou pedindo perdão. Moroni apareceu a ele e levou as placas de ouro. Em uma revelação, o Senhor disse a Joseph que ele não poderia traduzir por um tempo porque não havia obedecido. Jesus disse a Joseph que eles não deveriam traduzir novamente as páginas perdidas, porque alguns homens maus planejavam mudar as palavras para que outras pessoas não acreditassem no Livro de Mórmon. Joseph se arrependeu. Pouco tempo depois, Moroni devolveu as placas de ouro e o Senhor perdoou Joseph e novamente deu a ele o dom de traduzir. Dessa história, aprendemos lições importantes. Todos nós cometemos erros às vezes. Até mesmo o profeta Joseph cometeu erros. Ninguém é perfeito. Mas o importante é nos arrependermos e seguirmos em frente. Desobedecer ao Senhor e aos mandamentos muitas vezes pode nos levar à tristeza ou a consequências ruins. Por isso, é importante sempre guardar os mandamentos. E por último, todos somos convidados a ajudar na obra do Senhor. Você também pode vir e ajudar. Você pode servir em sua família, em sua ala, em seu bairro ou em qualquer lugar onde você esteja. Lembre-se do que diz em Doutrina e Convênios 4.
Portanto, se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Agora vamos às perguntas. Questão 1. O que aconteceu com as 116 páginas que Martin Harris levou para casa? Opção A. Foram perdidas? Opção B. Foram devolvidas a Joseph Smith? Ou opção C. Foram queimadas? Muito bem! A resposta correta é a opção A. Foram perdidas. Questão 2. Ao que o Senhor comparou ao reino de Deus em Doutrina e Convênios? Opção A. Uma árvore frutífera. Opção B. Um campo. Ou opção C. Uma cidade. Muito bem, a resposta correta é a opção B. Um campo. Questão 3. Quem ajudou Joseph Smith a traduzir as 116 páginas do livro de Mormon? Opção A. Martin Harris. Opção B. Oliver Cowdery. Ou opção C. Sidney Rigdon. Muito bem, a resposta correta é a opção A. Martin Harris. Questão 4. Por que o Senhor não permitiu que Joseph traduzisse novamente as páginas perdidas? Opção A. Porque não eram importantes. Opção B. Porque Joseph não queria. Ou opção C. Porque homens maus poderiam alterá-las. Muito bem. A resposta correta é a opção C. Porque homens maus poderiam alterá-las. Questão 5. O que Moroni fez quando Joseph não obedeceu ao Senhor? Opção A. Levou as placas de ouro consigo. Opção B. Destruiu as páginas traduzidas. Ou opção C. Deixou Joseph continuar traduzindo. Muito bem. A resposta correta é a opção A. Levou as placas de ouro consigo. Questão 6. O que aprendemos com essa história? Opção A. Que nunca cometemos erros. Opção B. Que os mandamentos são opcionais. Ou opção C. Que todos podem servir no reino de Deus. Muito bem. A resposta correta é a opção C. Que todos podem servir no reino de Deus. Tal como Nefe, somos nascidos de pais bondosos que amam a Deus, que desde a infância nos ensinaram a seguir os caminhos seus. Somos como exército de Elamã, na nossa infância aprendemos. Devemos ser fiéis missionários e ao mundo a verdade levar. Nascemos nestes últimos dias para o reino de Deus construir, e nós sabemos que todos
Elamã. Na nossa infância aprendemos, devemos ser fiéis missionários e ao mundo a verdade levar. Para vencermos tal desafio, muito vamos nos esforçar, com muito estudo e oração. Agora vamos nos preparar. Somos como o exército de Elamã. Na nossa infância aprendemos, devemos ser fiéis missionários ao mundo a verdade